Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e a partir de agora você vai assistir aqui a este programa, o programa semanal, programa que nós trazemos para você a revelação do Senhor, aquilo que Deus tem a falar para você. É importante isso, tá? Você saber aquilo que nós vamos abordar hoje, você tomar conhecimento daquilo que a Bíblia diz sobre nossas vidas, sobre aquilo que se vive hoje e que você está incluído. Por isso, eu convido você a ficar até o final. Estamos transmitindo através do nosso sistema multiplataformas, através da TV aberta, através da TV Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Mas aqui você está vendo ao lado o QR Code para você, se quiser apontar a câmera do seu celular e também conhecer o nosso canal. Há uma quantidade imensa de conteúdos, mais de 11 mil vídeos que estão postados lá. Um deles certamente vai falar diretamente ao seu coração, tá certo? E agora você vê os pastores que estamos hoje aqui no estúdio para esta edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Eu vou cumprimentá-los e já apresentando a você, pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Muito bem, pastor Gilson Souza, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, companheiros. Pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos companheiros pastores e todos que participam conosco. Muito bem, pastor Douglas Spândero, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Josias, a todos que estão conosco. Pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias, aos pastores e aqueles que nos acompanham. Amém, pastor Sérgio Souza, paz do Senhor a todos. Pastor Edson Ian, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos. Muito bem, essa equipe que está aqui vai fazer uma abordagem sobre diversos aspectos e você sabe, você que tem nos acompanhado, estamos falando das 7 cartas do Apocalipse. E nós vamos fazer algumas abordagens aqui sobre a igreja de Sardes. Preste atenção porque você vai entender muita coisa acerca do cristianismo nessas abordagens que serão feitas. Eu começo com o pastor Gedeu Tigueiros, peço que o pastor faça as primeiras considerações. Bem, nós temos falado aqui sobre as 7 cartas. E é bom que se esclareça de que o assunto é amplo, é vasto, porque é a história da igreja. É muito importante quando você tem um grupo de pessoas que entendem e que buscam a revelação que está na palavra. Quando você não tem a revelação da palavra, você fica estático, você fica parado num ponto. Por exemplo, o cidadão lá, ele é teólogo, um exemplo, ele pode até não ser, mas bom, ele é teólogo. Então ele pega a primeira carta, que é a igreja de Éfeso, e diz o seguinte, que os benefícios que o Espírito Santo determinou para aquele período não são os mesmos de agora. Ele ficou simplesmente fossilizado. Ele entrou para aquilo que a mente humana produz. Ele entendeu aquilo que interessava à religião. Então, a religião só interessava o primeiro período da igreja. Isso não é bom. Porque, então, os dons espirituais, aquilo que aconteceu, vamos dizer, nos Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu na igreja primitiva, como doutrina, aquilo ficou fossilizado. Quer dizer, o Espírito Santo fossilizado com a mente do cidadão. Esse que é o problema. Então, e o Espírito Santo, ele não foi dado sob medida. Diz a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo foi derramado. Não se pega a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Então, a bênção do Espírito Santo não foi dada por medida de gente. Porque o alqueire é para medir farinha, arroz, feijão. Então, ele não foi dado para isso. Não é a medida do homem. E quem mede arroz e feijão. E quem mede uma operação e destaca
para o Espírito glorioso do Senhor uma função que ele já realizou e não precisa realizar mais, nem como Espírito Santo, nem na vida do cidadão. Então ele se acomodou ali. Esse é um grande perigo. E é por isso que nós estamos nas cartas. Você vai ver pessoas que vão se referir ao Apocalipse, às cartas do Apocalipse, de forma até muito boa. Nós temos casos, né, de pessoas que vão buscar elementos ali na história, no tempo, das pedras. Isso é notável. Só que, para nós que estamos vivendo um tempo, nós não podemos nos ater somente a isso. Porque o ensino a igreja, a história da igreja é dinâmica. E o cidadão, ele pega com a capacidade dele de formular a religião, ele pega tudo aquilo e coloca numa caixinha. A caixinha que só ele vai entender, ou alguns que estão à sua volta da religião dele e tudo isso. E não foi dado. O Espírito Santo, então, não foi dado sob medida. E nem é colocado debaixo da cama. É tudo que a religião quer. É botar o Espírito Santo no comodismo. Então, não se pega a candeia que diz Jesus, Senhor Jesus. Se coloca debaixo da cama e nem debaixo do alqueire. Quer dizer, não, o Espírito Santo não foi dado para ser medido. Então, um cidadão que diz que o Espírito Santo só operou na igreja primitiva, ele está tolhindo o crente verdadeiro de viver o momento profético. Aí que está o grande problema. Porque ele tirou o profético, ele exclui o profético, ele exclui a beleza da palavra, ele exclui do caminho, ele se perde no caminho porque ele não tendo o profético, ele não sabe para onde que vai. Ele ficou naquele começo, ficou assim. Veja o quê? É o caso de Calvino. Então, é o problema do chamado teólogo. Calvino foi um servo de Deus, está tudo bem. Para aquela época, 500 anos atrás, ele falava sobre a graça, como Lutero falava sobre a fé. Mas Calvino não falava sobre batismo com o Espírito Santo, não se referia a dons espirituais, ministérios do Espírito Santo. Então, ele não tinha noção nenhuma. Por quê? Porque a igreja ela é profética. Quando você fala que ela é profética, quer dizer, ela anda num rumo para a eternidade. Ela vem da eternidade e volta para a eternidade. Então, ela vem para o homem e no homem ela caminha de volta para a eternidade. É isso que as pessoas não entendem. Então, eu vou parar aqui, mas dizendo uma coisa que alguns companheiros conhecem muito bem. A situação do homem é recorrente, isso de um modo geral. Desde a criação, o Senhor estabeleceu recursos, deu para o homem, mas ele quer fazer a parte dele e abandona tudo isso. Isso foi lá do Éden, logo, com Adão e Eva, eles achavam que iam ser deuses e que não iam morrer. Tudo. É um engano. O homem vive de enganos. E quando ele deixa uma operação do Espírito Santo, que veio para um período que foi profetizado 2000 anos, foi profetizado na eternidade, que é o tempo da igreja, ele fossiliza a igreja como se ela fosse apenas uma parte que existiu há 2000 anos atrás e acabou. E ele se esquece que a igreja caminha em direção à eternidade pelo Espírito Santo, pela riqueza do Espírito Santo, que traz para o homem a esperança, é o que diz a palavra, Cristo em nós, a esperança da glória. E eu vou parar aqui, mais uma vez, dizendo o seguinte: os irmãos sabem perfeitamente o que aconteceu com Israel. Israel deixou de ouvir a voz do Senhor, passou a ouvir a voz dos filósofos. Acabou. Então, o que aconteceu? Israel
foi para a apostasia. A mesma situação do cristianismo hoje. Deixa de ouvir a voz do Senhor, o profético que ficou lá atrás e vai atrás da filosofia, e é por isso que nós estamos nessa situação. Então, agora os irmãos sabem perfeitamente dizer assim, então o que é que tem que fazer? Quando falamos em Sardes, nós podemos falar muita coisa aqui, daqui a pouco o pastor Ian vai dizer alguma coisa, são curiosidades, até a gente gosta, e eu quero até parar aqui para ouvir as curiosidades, eu gosto de curiosidade, mas olha, isso não é o fundamento. Curiosidade não leva ninguém à eternidade, não é? São coisas boas que a gente quer, tudo a respeito da palavra, tudo que vem da palavra é maravilhoso. Então, vamos dar sequência, aproveitar a sua indicação aqui, e a gente passa para o pastor Edson Ian, para ele falar porque... Agora falar sobre Sardes. Sobre Sardes, né? Vai entrar na igreja de Sardes e fazer uma contextualização histórica de alguns aspectos associados a Sardes. Vamos então conhecer a cidade de Sardes. Sardes foi a capital da Lídia, o reino da Lídia. O reino da Lídia foi um reino muito importante numa região chamada Anatólia, que é a atual Turquia, e Sardes, então, era a capital desse reino da Lídia. Ali tinha muito ouro, e por isso que, oficialmente, no mundo, tem-se como confirmado que a primeira moeda no mundo, cunhada no mundo, foi em Sardes, né, pelo rei da Lídia. E olha só, era uma cidade tão importante que Políbio, um historiador que viveu no século II a.C., ele diz lá que a Acrópole de Sardes era era o lugar mais forte do mundo. E também vou registrar outro fato muito importante, registrado por historiadores, agora por Plínio e também por Tácito. Em 17 depois de Cristo, eles registram que houve um grande terremoto nessa região, e esse terremoto atingiu 12 cidades, da qual Sardes foi a mais atingida. E esse terremoto cobriu esses tesouros. Então aqui nós vemos, né, falando de algo forte, tesouro escondido, e nós vamos ver mais tarde que foi no período de Sardes que um homem encontrou um tesouro. A palavra do tesouro escondido fala sobre isso, né? E compôs um hino chamado Castelo Forte, a Fortaleza. Então, olha só, Políbio diz que a Acrópole de Sardes foi o lugar mais forte do mundo. Ele considerou, nós temos as imagens aí dessa Acrópole, nós fomos lá. E também esse terremoto que cobriu todo esse ouro, e nós fomos lá agora que eles estão descobrindo esses tesouros, esses ouros, e lá no museu vocês vão ver aí também, tem dezenas, centenas até de moedas de ouro que já foram descobertas lá como vestígios dessa riqueza de Sardes. Muito bem. No Império Persa também, né? Depois o Persa. É importante falar porque depois o Ciro o Grande, o rei da Pérsia, ele conquistou essa região, e daí Dario, o filho de Ciro, ele vai lá e ele vê aquelas moedas e ele então cunha o dárico, uma moeda com dois lados. Nessa primeira moeda lídia, ela tinha um lado só, que era um leão, e Dario, então ele cunha o dárico, e o dárico tinha dois lados, né? Foi em 550 já antes de Cristo isso, e a primeira moeda foi lá em torno de 650 antes de Cristo. Muito bem. Quer falar, pastor Gilson? Não, eu que estou ouvindo agora. Pastor Gilson, o pastor Gilson usou uma expressão aqui muito interessante, da fossilização. Quer dizer, houve o cristianismo ficou fossilizado em uma experiência, e uma experiência diversa, diferente daquela que era o profético, daquela que era o plano de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e vê a igreja em Sardes, do ponto de vista profético, a gente vê que ali há um ponto de retorno. Como é que a gente pode explicar isso para quem está nos assistindo? Na verdade, a própria palavra Sardes, né, como já tem sido dito em outras ocasiões, ela significa restantes, ou seja, remanescentes.
E aqueles que fizeram parte desse período profético chamado Sardes são exatamente aqueles que restaram dessa estrutura, que era uma estrutura religiosa, que durou historicamente cerca de 1000 anos, e que foi uma estrutura muito desviada da verdade, e que, portanto, agora Sardes, ou seja, os remanescentes em Sardes, eles iriam exatamente agora restaurar aquilo que tinha sido perdido. E o que eles restauraram basicamente, ou seja, a coisa mais importante, foi exatamente o profético. Porque o que estava acontecendo? A igreja até então se comportava como uma igreja meramente histórica. E por que não dizer também política? Mas agora em Sardes, aí iria haver uma restauração, ou seja, essa restauração era daquilo que havia sido perdido. Tanto é que na própria carta a Sardes, o Senhor Jesus manda João escrever, tem o versículo, o capítulo 3, verso 3, quando diz assim: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Então o Senhor Jesus mostrando que aquilo que era a riqueza que a igreja tinha recebido, quando diz assim, o que recebesse de quem? Do Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos, aquilo que foi dado pelo Espírito Santo. E tens ouvido o quê? Aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. E agora sim, nessa condição, o objetivo agora de Sardes era guardar isso, preservar isso, porque isso iria agora fazer parte dos próximos períodos proféticos que viriam depois. Então, portanto, esse momento de Sardes foi um momento de uma restauração, foi um momento de uma transição daquilo que era histórico e político para aquilo que volta agora a ser novamente profético. Amém? Bom, para você que está acompanhando, está assistindo, se você quiser conferir na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, deixa eu falar para essa câmera aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, você pode ir lá olhar, ler ali, porque ali está esse período, o período da igreja de Sardes, a carta, né, escrita à igreja de Sardes, e você pode acompanhar e conferir aquilo que nós estamos falando aqui, tá certo? Mas vamos continuar aqui, e aqui eu passo a palavra agora para o pastor Júlio Filgueiras, porque há um elemento que desvia o homem do profético. E aí a Bíblia usa muito essa expressão da corrupção no sentido de se deixar perder, né, de se abrir a concessão e deixar esse caminho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Júlio. Bem, pastor Josias, pastores e os que participam conosco, o profético, ele é fundamental para a vida espiritual da igreja, do servo do Senhor. Então, quando nós lemos, por exemplo, lá em Provérbios 29:18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Lá em Apocalipse 19:10, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Então, a profecia é aquilo que alimenta a igreja, aquilo que vem da eternidade, é o mistério revelado. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Israel, o próprio pastor Gedeuti mencionou, houve um período na história de Israel que eles desprezaram o profético. O Senhor levantava um profeta, o profeta era perseguido, era morto, era jogado num calabouço, ele escrevia uma carta para o rei rasgava, queimava, até que houve um período chamado silêncio profético de quase 400 anos na história de Israel, que veio culminar até na vinda do Senhor Jesus. Deus queria então quebrar esse silêncio profético. Deus levanta o profeta do deserto, que era o profeta João Batista. O pai dele era sacerdote, Zacarias. Ele entra lá para oferecer um incenso e ele fica mudo até que a profecia nasce, o profeta João Batista. Depois vem o Senhor Jesus e Deus quebra aquele silêncio. Na história do cristianismo acontece a mesma coisa. Nós vemos as igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. O profético é deixado de lado pelo cristianismo, pela igreja histórica. E o que entra na história da igreja? A corrupção. O homem falando no lugar do Espírito Santo. As ambições humanas, o poder humano. Por quê? Porque foi deixado de lado o mistério, o Pentecostes, que é o derramar do Espírito Santo. Até que agora chegamos em Sardes. Deus quer quebrar novamente o silêncio profético. Deus quer falar. E como é que Deus fala? Através do Espírito Santo, do mistério. Hoje, por exemplo, nos nossos cultos,
Qual é a nossa prioridade, o nosso desejo? Não é ouvir a voz de um homem, de um pregador, de um líder, é ouvir a voz do Espírito Santo. Como? Através dos dons espirituais, da profecia, e aí a corrupção não vai entrar na vida da igreja, porque ela vai ser lavada e remida pelo sangue de Jesus, que é a operação do Espírito Santo. A palavra revelada também, não é? E a palavra revelada, né, isso que é fundamental. É fundamental porque a palavra revelada é um mistério. Revela o mistério. E o mistério é esse conjunto da revelação, do profético. A beleza do culto, não é? A beleza do culto é o Senhor se revelar. É verdade. Glória a Deus. É o Espírito de profecia. Em linha com isso, a palavra só na letra, na história, ela é perdida. Mas a palavra revelada fica guardada, ela conserva a salvação e o homem em comunhão. Muito bem. Vamos continuar aqui, aí eu passo a palavra ao pastor Douglas com a seguinte pergunta, Douglas. Nós vimos aqui o desvio, nós vimos o período, longo período, onde se permaneceu fora do projeto, e vimos agora essa inflexão, essa mudança, esse retorno. Agora, para que se viva isso, para que se não perca, para que se não se desvie de novo, o que o Espírito Santo nos leva a viver? Pastor Josias, aos pastores e a todos que nos acompanham, eu entendo que essa é uma resposta que é o anseio de muitos que estão nos acompanhando nessa hora. Foi até a pergunta que o pastor Gideoti fez assim: o que fazer agora? Qual é a saída? O pastor Júlio trouxe uma aplicação prática, ou seja, o mistério, a revelação, a operação do Espírito Santo no meio da igreja. É isso que nós estamos precisando, é isso que a igreja vive. E esta operação do Espírito Santo traz na vida do homem a comunhão. Quando ele ouve a palavra revelada, como o pastor Sérgio colocou, os segredos do seu coração são manifestos, ele descobre que Jesus o conhece, e isto gera neste homem uma gratidão maravilhosa. E para viver esse mistério, para não incorrer nos erros de se desviar da presença do Senhor, de viver debaixo da profecia, existe só uma saída: aceitar ser servo. É o doulos. O apóstolo Paulo falava muito sobre isso. Romanos 1:1, ele já começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ser servo é ter um coração disposto a obedecer. É permitir-se ser governado por ele. E quando nós estamos sendo governados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer aquilo que agrada o Senhor. Nós vamos obedecer a revelação, nós vamos conhecer o mistério, nós vamos viver o profético, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, estaremos preparados para o grande dia do arrebatamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu passo a palavra ao pastor Jerônimo, para que você nos fale, Jerônimo, sobre a palavra e o contexto da palavra revelada nessa vida que o Douglas acabou de falar. Bom, pastor Josias, a palavra, ela precisa da revelação e da profecia. A revelação e a profecia, elas emolduram a palavra, elas garantem a palavra eterna. Sem revelação é apenas letra, é histórico. Sem revelação é a palavra da vida. Por quê? Porque a palavra, por si só, ela traz elementos para a vida, boas práticas para a vida. Tem ali a palavra da vida, mas quando há a revelação, quando há a operação do Espírito Santo, essa palavra ela se torna viva. Aleluia. Por quê? Porque ela fala ao coração do homem, ela faz o homem transcender, ela transcende. O que é transcender? É fazer com que o homem ele sinta essa palavra na alma dele. Porque a palavra sem revelação, ela só toca o intelecto, ela traz boas palavras, mas com a revelação ela salva o homem. E é importante a profecia, por quê? Porque a profecia mostra a vontade de Deus para aquele momento. Nós não podemos deixar a palavra sem a profecia. O pastor Gideoti até comentou no começo que as operações em Éfeso foram, alguns dizem, foram só para aquele momento e não para agora. Pelo contrário,
O profeta Joel diz, no capítulo 2, né, pastor Judite? Nos últimos dias, diz o Senhor, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, aquela operação que eles viveram em Pentecostes, quando você não se afasta do Pentecostes, não se afasta da revelação e da profecia, essa operação do Espírito Santo continua viva no seio da igreja fiel. Glória a Jesus, que Amém. bênção, né? Viver essa experiência. Bom, pastor Sérgio Souza, há uma abordagem que nós fazemos e que explica muito bem essa nossa relação, esse contexto profético, como ele nos alcança e para onde nos leva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Até porque Sardes, foi muito bem dito aqui, fala dos restantes, dos que foram restaurados e resgatados também. E tudo isso chega ao momento da vida do Senhor Jesus, que traz as boas novas da salvação. A palavra, a Bíblia diz, aliás, o profeta Isaías já anuncia que ele viria, como veio, a pregoar liberdade aos cativos de coração. Então, o Senhor Jesus trouxe aquilo que tem nome, que é o Evangelho. Então, o Evangelho, a palavra pregada por ele, a palavra que salva, que restaura, que transforma. O Evangelho abre um caminho para o homem, que na verdade um caminho que é o caminho, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Salvador. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, podemos fechar falando o seguinte, que para o senhor, a senhora, você, existe um resgate, há uma porta que está aberta. É Jesus, ele veio trazer essa palavra da salvação. Nada mais tem valor se o homem não tiver ou não for um salvo em Jesus, não tiver essa experiência com uma palavra que revela, que salva e que transforma a vida e até a história do homem. Amém. Bom, o nosso desejo é que tudo aquilo que foi dito aqui no programa de hoje sirva como uma mensagem direcionada para a sua vida, para você. Que você tome posse disso que Deus está te oferecendo e que foi falado pelos pastores aqui nessa edição do programa. Eu quero apenas lançar a mão aqui de uma coisa que o pastor Edson Ian falou, que é a seguinte, deixa eu falar para essa câmera aqui, isso, é o seguinte, você pode assistir, eu recomendo, as primeiras 8 edições desse programa. Estão lá no nosso canal no YouTube, o QR Code está aparecendo aí ao lado, porque você vai ver tudo aquilo que está sendo dito in loco. Os pastores estiveram lá na Turquia, nas cidades, vai ser muito interessante. A gente se despede com a paz do Senhor Jesus, eu quero me despedir de vocês que estão aqui também com a paz do Senhor Jesus, e você fica agora com algumas imagens dos primeiros programas da viagem da Turquia. Deus abençoe. A paz do Senhor.